Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Graça e paz de Jesus seja com todos vocês. Eu quero agradecê-los, vocês todos, alunos aqui da escola Charles Spurgeon, e também visitantes que aqui estão, por se interessarem por este assunto que nós estamos trabalhando nesta semana. Penso que isto que nós estamos trabalhando aqui é bem atual, e é necessário que a gente reflita sobre essas coisas. Eu espero que esse nosso tempo seja produtivo, proveitoso, que Deus te abençoe nisso e que isto sirva às suas reflexões, aos seus estudos, e a gente saia daqui com aprendizado, com crescimento. Quero trazer aqui uma palavra de saudação de 3 ministérios onde sirvo a Deus. Um deles, o pastor Clayton destacou aqui, é o Ministério Fiel, onde sirvo como editor de livros, e também atuo ali na direção dos nossos cursos teológicos, auxilio na Conferência Fiel também, e trago o abraço fraterno do Seminário Martin Bucer, do qual sou cofundador, e que é um seminário irmão deste seminário, lá de São José dos Campos, minha cidade, e o abraço de nossa igreja, a Igreja Batista da Graça, onde sou um dos pastores. Sirvo ali com mais 3 irmãos no presbitério da igreja, no pastorado, e eu peço que os irmãos se lembrem de orar por esses 3 ministérios que Deus tem levantado na nossa cidade para servir o seu povo, tanto na comunidade local com a igreja, como também na comunidade acadêmica e com o povo de Deus em geral, através do Ministério Fiel. E, bem, nós temos pensado sobre o impacto das redes sociais na vida da igreja local, e muito honestamente, eu preciso reconhecer aqui que eu não sou um expert, um grande entendedor das redes sociais, ou da mecânica intrincada aí, da lógica das redes sociais. Eu sou um usuário, talvez como a grande maioria de vocês, Nós temos aqui alguns profissionais do ramo, gente que atua nas redes sociais já profissionalmente. O Felipe, que falou aqui a vocês na primeira noite, ele é um pioneiro no nosso país, através do monergismo, que ele começou ali produzindo e reproduzindo material muito, muito, muito rico, da teologia, e que a gente não achava em nenhum outro lugar. Então, o monergismo foi, acho que ainda é, por muito tempo, o principal ambiente ali, a principal fonte de recursos, de informação teológica que a gente usava para pesquisar e para fazer leituras. Vinícius tem aí quase 1 milhão de seguidores no Voltemos ao Evangelho, tem feito um trabalho fenomenal ali, e conhece bem esta rede social, especialmente no Facebook e no blog. E tem Renato Vargens, que vai falar a vocês ainda, que talvez tenha o blog mais visitado do Brasil entre os evangélicos. Então, esse pessoal aí sabe bem do que está falando. As palavras deles, aliás, aqui têm sido todas muito boas. No ministério onde eu sirvo, especialmente a Fiel, nós nos valemos bastante das redes sociais como uma ferramenta para atrair pessoas. Nós oferecemos ali pequenas amostras de conteúdos que nós produzimos, com a expectativa de que as pessoas interessadas tenham acesso aos conteúdos de outras mídias nossas, como o livro, que é a minha mídia favorita, que é a mídia com a qual eu trabalho principalmente, mas também como as conferências que nós realizamos, para reflexão teológica, ou cursos teológicos online que nós temos feito. Quer dizer, as redes sociais, elas cumprem um papel de informar e de atrair as pessoas, oferecendo também oportunidade para breves reflexões e coisas assim. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente tem usado as redes sociais ali. E para o nosso proveito hoje à noite, eu quero oferecer aqui, na verdade, não exatamente uma exposição e nem mesmo um estudo bíblico, mas uma reflexão bíblica sobre um tema que eu penso
permeia toda a nossa vida e será, assim, se nós o entendemos bem, algo que nos ajudará muito nas nossas interações nas redes sociais. Eu quero falar com vocês sobre o chamado das Escrituras para a maturidade. Então, vamos pensar nisso, mas antes, vamos ter uma palavrinha de oração e pedir que Deus nos abençoe nesta noite. Senhor, nós rogamos as Tuas bênçãos, com gratidão pelo tempo que temos tido até agora, pelas reflexões e aulas, palestras que temos ouvido e pelo aprendizado que temos recebido. Que Teu Espírito se alegre em estar conosco. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, nós pensamos sobre a questão da maturidade, é algo que vai fazer toda a diferença quando a gente lida com outras pessoas, seja no tete-a-tete, nas nossas relações pessoais mais próximas, seja também nas nossas relações virtuais. Em uma das oportunidades em que estávamos aqui conversando nas nossas mesas redondas, aliás, falamos sobre a importância da autenticidade e de sermos uma pessoa só, tanto nas redes sociais como nos nossos relacionamentos mais próximos, mais pessoais. E eu penso que o caminho para que nós alcancemos esta autenticidade e para que nós tenhamos bons relacionamentos que sejam proveitosos, não é? E que promovam o bem e a edificação, será na medida em que nós crescermos em nossa maturidade. Então, eu quero tentar definir com vocês aqui exatamente o que eu quero dizer quando falo em maturidade. No dicionário, quando nós buscamos a expressão maturidade, algumas definições que nos ajudam a pensar no seu significado chegam a nós. Por exemplo, fala-se de maturidade como alguém que está num estágio adulto, na condição de plenitude, seja emocional, seja comportamental, seja da palavra. Quando se fala da maturidade, por exemplo, de um fruto da terra, dizemos que está maduro quando atingiu o seu completo estágio de desenvolvimento. Não é muito simples nós definirmos assim com bastante clareza a ideia de maturidade ou de imaturidade, mas a gente consegue perceber, não é, sinais de maturidade ou de imaturidade. A gente consegue perceber, inclusive, no fruto. Quando a gente come alguma coisa que é madura, a gente logo aprecia o sabor e saboreia aquilo, como talvez uma boa manga ou uma jaca bem docinha, mas se nós comemos algo que é imaturo, que está verde ainda, isso também fica logo muito evidente. Hoje, por exemplo, o pastor Clayton nos contava a história de alguém que não conhecia o caju e comeu um caju e mordeu ali aquela castanha do caju ainda verde. Ele disse que aquela castanha, quando não está madura, só de triscar na pele já dá ali algum tipo de irritação, né? Quanto mais o sujeito morder aquilo, deve produzir ali um efeito muito, muito desagradável. Então a gente sabe perceber, discernir a maturidade ou a imaturidade no fruto, mas quando nós nos referimos a maturidade ou imaturidade nas pessoas, via de regra, pelo menos na sabedoria popular, assume-se que a infância e a juventude estão ligados à imaturidade. Por quê? Porque aquele que é infante, que é jovem ainda, normalmente é impetuoso, é intempestivo, não é? Ele ainda está ali naqueles devaneios e desvareios próprios da juventude, não é? A própria Escritura vai falar que a juventude está ligada, em alguma medida, à estultícia do coração. Bem, isso pode até ser verdade, aqui e ali, porque os mais jovens carecem ainda de uma certa vivência, não é? De uma certa experiência, de um certo caminhar na vida, de conhecimento de coisas, de entendimento. Mas é preciso reconhecer que
não é uma regra nós associarmos a imaturidade à juventude. Por exemplo, nós temos nas Escrituras o caso de vários jovens que eram profundamente maduros. Timóteo era alguém cuja juventude não deveria ser menosprezada. O apóstolo Paulo, inclusive, diz isto a Timóteo e recomenda isto à igreja que ele pastoreava. Davi é alguém que, ainda adolescente, demonstrou profunda maturidade, assumindo enormes responsabilidades na fazenda de seu pai, cuidando das ovelhas, depois como um jovem soldado, depois como um jovem general do exército de Saul, e tantas outras coisas que ele trouxe para si, assumindo responsabilidades grandiosas, ainda muito cedo na vida. Há muitos outros exemplos, como Joás, que foi feito rei de Israel quando criança, e que, enquanto esteve debaixo da direção do sacerdote Joiada, fez aquilo que era reto diante do Senhor. Ezequias, um rei que promoveu grandes transformações religiosas, éticas, morais. Durante o seu reinado, fez reformas. Durante o seu reinado, num período que era muito tumultuado, caótico até, assumiu o trono de Judá aos 25 anos. E o próprio Senhor Jesus Cristo é um exemplo das Escrituras que, aos 12 anos de idade, já ensinava no templo, era jovem e obediente aos seus pais, humilde, manso, sábio, e exibia, portanto, enorme maturidade. Nós temos, assim, muitos exemplos nas Escrituras de pessoas maduras, ainda que muito jovens. Por outro lado, temos exemplos nas Escrituras de pessoas já idosas, e que cometeram atos de muita estultícia, que foram tolos, imaturos, insensatos, mesmo alguns dos nossos patriarcas que nós mais admiramos. Abraão, por exemplo, já era homem velho, quando, por medo de homens, mentiu a respeito da sua esposa por 2 vezes. E em 2 ocasiões ele permitiu que a sua esposa se colocasse numa posição absolutamente vulnerável. Ló já era homem velho quando ele coabitou com as suas 2 filhas. Não era bem idoso quando ele embebedou-se na frente dos seus filhos. E a propósito, é preciso lembrar que a Escritura condena veementemente a embriaguez. Portanto, nem a juventude é sinônimo de imaturidade, e menos ainda a velhice sinônimo de maturidade. O poeta português Antero de Quental, ele fez um grave desagravo, na verdade um grave ataque, a um rival seu, já muito idoso, que passava diante dele, e ele então expressou-se da seguinte maneira: levanto-me quando os cabelos brancos de Vossa Excelência passam diante de mim, mas o travesso cérebro que está debaixo e as garridas e pequeninas coisas que saem dele, confesso, não me merecem nem admiração, nem respeito, nem ainda estima. A futilidade num velho desgosta-me tanto quanto a gravidade numa criança. Vossa Excelência precisa menos 50 anos de idade, ou então mais 50 anos de reflexão. E com isso apenas eu quero argumentar aqui com os irmãos, com os alunos aqui do seminário, que esta noção mais popular de maturidade e imaturidade conectadas com a idade de alguém não parece apontar para a realidade que a própria Escritura ensina para a gente. Maturidade não tem a ver com questão de idade, com questão de origem, com questão de condição social. Nas redes sociais, a propósito, é possível que vejamos jovens extremamente maduros e velhos tolos, e também velhos maduros, sensatos e jovens tolos. Nas Escrituras, o conceito de maturidade faz parte da chamada cristã. Jesus chama os homens a uma condição de maturidade. A Escritura chama os homens a uma condição de maturidade. Alguns textos que eu quero desfilar aqui com vocês.
Em Mateus capítulo 5, verso 48, Jesus dirá: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Em Filipenses capítulo 3, verso 15, nós lemos o apóstolo Paulo dizendo: todos nós que somos perfeitos, como tenhamos, portanto, este sentimento. Em Colossenses capítulo 1, verso 28, Paulo mais uma vez dirá: ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E ainda em Efésios capítulo 4, verso 13, Paulo fala de nós alcançarmos o conhecimento do Filho de Deus para termos perfeita varonilidade, a medida e estatura da plenitude de Cristo. Atenção, a perfeição acerca da qual todos estes textos falam não é aquele atributo divino, incomunicável, exclusivo de Deus, que fala das perfeições de Deus como sendo sem mácula, sem nódoas, sem manchas, não é completamente perfeito, não sujeito ao decaimento ou à degradação. Não. A ideia de perfeição que nós vemos nestes textos aqui, que nós estamos lendo, refere-se a um atributo humano. Quando o apóstolo Paulo fala em ser perfeito, quando o Senhor Jesus Cristo nos chama à perfeição, eles estão utilizando aqui a expressãozinha grega que significa completo, pleno, adulto, varonil. Trata-se de um atributo do homem e que diz respeito àquela pessoa que alcançou maturidade, plenitude, e isto em todas as suas relações. Em Efésios ainda, o texto que nós lemos agora, capítulo 4, verso 15, nós ainda lemos: que chamados aqui à perfeita varonilidade, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Então, veja só, o apóstolo Paulo está dizendo que para que nós alcancemos esta perfeição, esta plenitude, esta condição de maduro, de pleno, de íntegro ou de inteiro, nós devemos crescer. É um crescimento que está associado ao conhecimento de Cristo. Na Bíblia, esse tipo de crescimento associado ao conhecimento de Cristo, associado ao relacionamento que nós temos com Cristo, é aquilo que é chamado de santificação. Sabe, a santidade, aquela santidade que faz o crente maduro, ela não acontece num vácuo. Ela não acontece através de mecanismos, de processos mecânicos, ou de seguir-se os passos A, B e C. A santidade na Escritura é um caminho, é uma peregrinação, é uma jornada, é aquilo que a Bíblia vai chamar de boa-ventura. Quando nós somos chamados de bem-aventurados, muitas vezes pobremente traduzidos por feliz aquele que, o texto bíblico está dizendo que nós estamos em um bom caminho, em uma boa aventura, e a santificação é isto, é um caminho que nós percorremos e que por meio dele, e através dele, e na medida em que seguimos nele, nós assimilamos o caráter de Cristo, nós crescemos no conhecimento de Cristo, nós aprofundamos o nosso amor por Cristo. E muitas vezes este caminho, esta boa aventura, que é a nossa santificação, que nos conduz à maturidade, é um caminho difícil, sinuoso, com curvas acentuadas à direita e à esquerda. Nem sempre a caminhada cristã é fácil ou marcada apenas por vitórias, não é, e por momentos felizes. A Escritura ensina, e a vida vai corroborar, e eu tenho certeza que todos vocês aqui não é, podem atestar isso em alguma medida, que
tribulações, provas, lutas, os grandes dramas das nossas vidas, até algumas das nossas derrotas, alguns dos nossos fracassos, esses poderão ser usados por Deus para nos conduzir a um caminho de maturidade, porque essas coisas servem ao nosso crescimento e servem à nossa santificação, servem ao refinamento da nossa fé, à prova da nossa fé, como nos ensina Tiago, logo nos primeiros versos da sua epístola. Portanto, vejam só, nós somos chamados à perfeição, à maturidade. O caminho desta maturidade será a nossa jornada na santificação. A Escritura diz que esta é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 a 3, nós lemos: Irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então a santificação é aquela doutrina que fala da nossa caminhada com Cristo nessa vida. Uma caminhada que pode envolver, sim, essas lutas, dificuldades, tribulações, sofrimento, e que envolve crescimento, conhecimento, entendimento, assimilação do caráter de Cristo em nossas vidas. A doutrina da santificação, ela envolve, como nós lemos na palavra de Deus, uma nova mentalidade que vai sendo desenvolvida em nós. Ela começa quando lá no passado, em algum momento da nossa conversão, nós entendemos aquela noção absolutamente contraintuitiva de nos negarmos a nós mesmos e seguirmos ao Senhor Jesus Cristo, tomando a nossa cruz, crucificando este mundo com Cristo, mortificando os feitos do corpo, renunciando a velhos hábitos, a velhos vícios, não é? Aqueles traços de nossa personalidade que sabemos são destrutivos, são nocivos e que não fazem mal apenas ao próximo, mas a nós mesmos, e que não refletem o caráter do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a Escritura vai chamar de velho homem, de velha natureza, coisas que nós precisamos deixar para trás, nos despojar delas, usando a linguagem bíblica como se fosse uma roupa, que nós precisamos despir-nos dela, abandoná-la para vestirmos-nos de uma nova roupa. A ideia de maturidade cristã, ela está associada à noção de crescimento espiritual. Crescimento espiritual é crescimento nas coisas da fé, ao desejo de desfrutar mais comunhão com Deus, a andar no Espírito, viver no Espírito, ter conhecimento de Deus conforme a Escritura, a participar da comunidade visível de Deus na terra, que é a igreja. É a assimilação das virtudes espirituais que a Escritura chama todo cristão a desenvolver. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na sua epístola aos Gálatas, é o fruto do Espírito: domínio próprio, mansidão, temperança, humildade, um senso de proporção, um senso de pertencimento, um senso de lugar, um senso de contentamento. Maturidade é saber falar e também saber calar. É humildade, é saber como e quando dizer as coisas. Maturidade significa que nós estamos vivendo e exercendo mais do amor ao próximo. Na Escritura nós encontramos muitas instruções e exemplos vivos e práticos de como nós podemos exercer essas virtudes que fazem de nós pessoas mais maduras. Alguém mencionou aqui ontem, em alguns dos momentos que nós estávamos aqui em conversa, a literatura sapiencial do Antigo Testamento, especialmente o livro de Provérbios. Aliás, aquilo que eu estou aqui argumentando com vocês como sendo
maturidade, na Escritura do Antigo Testamento, nós encontraremos a expressão sabedoria, que é aquela coisa prática que a gente acha nos provérbios de Salomão, que são conselhos não, mais uma vez, de uma mecânica de atos e efeitos e consequências. Não é uma fórmula matemática, mas a observação inteligente de uma vida norteada por princípios e valores de fé em Deus. É isso que nós encontramos em Provérbios. É a observação do sábio de uma vida orientada pela fé em Deus. E todo cristão, portanto, é chamado à perfeição, ao teleios, à maturidade. E eu queria, nesses minutos que nos restam aqui, ilustrar essa ideia de crescimento na nossa maturidade, destacando aqui uma personagem bem importante das Escrituras, que é o apóstolo Pedro. Quando nós pensamos em alguém de uma personalidade assim intensa, normalmente nós lembramos de Pedro. Pedro era apóstolo do Senhor Jesus Cristo, seu nome na verdade é Simão, ele era um pescador da Galileia, trabalhava com seu irmão André, com quem partilhava uma pequena empresa de pesca, era um líder natural, via de regra, falava em nome dos demais discípulos e apóstolos do Senhor Jesus Cristo, gozava de um lugar de destaque entre os apóstolos, tinha intimidade, amizade pessoal, íntima, próxima com o Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós lemos os textos dos evangelhos, inclusive o evangelho de Marcos, que muitos dos estudiosos do Novo Testamento dirão, foi composto pelo próprio apóstolo Pedro por mão de Marcos. O que nós vemos ali é quase que uma parábola do fracasso de Pedro e dos demais apóstolos. Nós vemos algumas das qualidades mais terríveis do apóstolo Pedro, da sua personalidade, como alguém impulsivo, tempestuoso, vacilante, precipitado, falador, aquela pessoa que fala fora de hora e fala coisas que não devia falar. Imagina se o apóstolo Pedro, naqueles dias, tivesse uma página de Facebook. Imagina as discussões teológicas nas quais ele se envolveria. Os conceitos de Pedro sobre o que era messianismo e os comentários que se seguiriam em seguida. Imagina o apóstolo Pedro fazendo talvez uma selfie durante aí aquele momento em que passava ali pelo mar, quando o Senhor Jesus Cristo chamou ele para andar ali, para postar no Instagram, se ele assim tivesse oportunidade. Pedro era alguém que demonstrou, naqueles estágios iniciais do seu ministério, da sua caminhada com Cristo, muita insensatez e muita imaturidade. Ele, em um momento especial, afirmou que Jesus era o Cristo, para logo em seguida criticá-lo, porque Jesus disse que era necessário que o Cristo morresse, padecesse, morresse e sofresse muitas coisas. Ele se apavorou junto dos demais discípulos quando uma tempestade se abateu sobre aquele barco, perguntando para Jesus: não te importa que pereçamos? Quando Jesus realiza a multiplicação dos pães, ele não entende aquele milagre e aquilo não faz sentido nenhum para ele. Pedro achou que Jesus era um fantasma quando o viu andando sobre as águas. E quando Jesus, sem chamá-lo, o acolheu ali, ele teve medo e começou a afogar-se. Ficou apavorado diante de Jesus na transfiguração e passou a fazer propostas e sugestões completamente tolas, dizendo coisas absurdas. Foi repreendido. O próprio Deus Pai o silencia, dizendo: não. Não é tenda para Moisés, não é tenda para Elias. Este é o meu filho amado, é nele que eu tenho prazer, a ele ouvi.
Ele debateu com os seus colegas, em uma certa altura, quem era o maior entre eles. E quando Tiago e João pediram ao Senhor Jesus Cristo que se assentassem à direita e à esquerda do Senhor, ele, junto com os outros, zangaram-se com Tiago e João, não pelo absurdo do pedido, mas porque não tiveram a astúcia de pedir antes. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele não aceitou ter os seus pés lavados. Jesus, então, puxa a orelha dele e aí ele pede que se lave o corpo inteiro. E evidenciou com isso que não tinha entendido nada, nem no primeiro momento e nem no segundo momento da repreensão do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava ali no jardim do Getsêmani e esperava que os seus companheiros estivessem ao seu lado naquele momento de angústia, de sofrimento terríveis, ele dormiu junto com os outros. E quando, talvez ainda inebriado pelo sono, viu aquele tumulto de pessoas que se aproximavam de Jesus, ele puxa a espada e corta a orelha do sujeito. Talvez até tentando cortar a cabeça. Mostra que era ruim de mira ainda por cima. Depois ele negou Jesus. Jesus disse a ele que ele negaria, ele, não, eu não. Poucas horas depois, com medo de uma senhora ali que era uma serva ali do Sinédrio, ele nega Jesus. Muito provavelmente nem esteve ali diante de Cristo na crucificação, fugiu depois que acabou tudo. Inclusive, é um dos que não acreditaram no testemunho de que Jesus havia ressuscitado. Então, Pedro era esse crente, cheio de contradições, de alma tumultuada, ainda com um entendimento muito rudimentar das coisas, e com um comportamento próprio a quem tem um entendimento rudimentar das coisas. Mas ele era crente. Pedro era crente, amigo de Jesus, companheiro de Jesus, próximo de Jesus. E sabe, gente, ser amigo, companheiro e próximo de Jesus fez toda a diferença na vida de Pedro. Sua proximidade com Cristo, as palavras que ele ouviu de Jesus, as lições que ele recebeu de Jesus, o ensinamento de Jesus, estavam todos diante dele. A sabedoria prática de Cristo, estas coisas ajudaram Pedro a entender aquele ensino que talvez antes não era claro para ele, e fizeram toda a diferença na sua vida. Pedro aprendeu a imitar a Cristo, a assimilar o caráter de Jesus, a emular a sabedoria de Cristo nos relacionamentos dele, aprendeu até a olhar para si mesmo e a reconhecer os seus limites, saber quem ele era. Pedro, lá no Evangelho de João, ele faz uma declaração de amor a Jesus. 3 vezes ele fala que amava a Cristo. E isto fez toda a diferença. Este foi um caminho de aprendizado, de crescimento e de maturidade para Pedro, o amor por Cristo. Porque ele amava a Cristo, ele desejava agradar a Cristo. Porque ele amava a Cristo, ele desejou honrar a Cristo. Porque ele amava a Cristo, ele queria glorificar, engrandecer, pregar e anunciar Cristo. Ele queria que as pessoas soubessem mais sobre Jesus. E, portanto, ele se tornou um evangelista, um pregador, para que as pessoas pudessem conhecer Jesus e unirem-se a ele. O que nós temos na Escritura, portanto, é esse relato de um crente que, num estágio ainda inicial da sua caminhada cristã, mesmo do seu serviço cristão, lembra? Ele era apóstolo, líder, ainda, todavia, expressava aquelas coisas meio tolas, meio toscas, meio embaraçosas, vergonhosas até, de uma pessoa ainda imatura. Mas essa trajetória de vida
de Pedro, com as suas curvas acentuadas para a esquerda e para a direita, com as suas subidas e descidas, fizeram dele, ao final, uma pessoa madura. Ele se tornou o líder definitivo dos apóstolos. Aliás, o livro de Atos dos Apóstolos pode ser mesmo o livro de Atos de Pedro, nos seus primeiros capítulos. Nós temos toda a trajetória dele ali. Ele agora é um pregador confiante, ousado. Falou diante de milhares de pessoas lá em Jerusalém, no Pentecostes. Pregou com precisão a palavra de Deus, manuseando bem o Antigo Testamento, fazendo as conexões entre o ensino do Velho Testamento e aqueles eventos que levaram à morte do Senhor Jesus Cristo. Ele enfrentou as autoridades. Pedro agora enfrenta açoites. Ele enfrenta a hostilidade, a agressão, a violência, cadeia. Ele viajou extensivamente, como Paulo também o fez. Segundo a tradição cristã, ele morreu crucificado na cidade de Roma, que ele vai chamar nas epístolas dele de Babilônia, que é de onde ele escreve a primeira e segunda epístolas dele. Crucificado, martirizado, aquele que era tão vacilante e recebeu esse apelido de Jesus Cristo, pedra, rocha, agora é uma pessoa firme, sólida, forte. Aliás, quando ele escreve as suas 2 epístolas, ele está em Roma e envia sua carta para destinatários da Ásia, da Bitínia, Ponto, Galácia, para várias pessoas, gentios, que formavam a Igreja de Cristo naquela região do mundo, uma área enorme. Ele provavelmente plantou e pregou as igrejas para as quais agora ele escreve as suas epístolas. E é muito interessante, na segunda carta de Pedro, ele vai fazer referência àquele evento lá no dia da transfiguração. E a gente vai ver, no final da vida de Pedro, um homem já velho, marcado, com as suas cicatrizes, alguém que provavelmente olha para trás, que lembra daquele episódio lá no Monte da Transfiguração, talvez com um sorrisinho de canto de boca. Ele vai escrever aqui aos seus destinatários, falando aquelas palavras que ele ouviu da parte do Pai ao Senhor Jesus Cristo, acerca do Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz aqui, capítulo 1, de 2 de Pedro. Versos 16 e 17. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Agora, nessa altura da vida, já velho, prestes a ser entregue como libação, como sacrifício, a desmontar o seu tabernáculo, como ele diz, ele faz aquelas conexões que naquela altura ele não tinha sido capaz de fazer, dizendo que a lei, os profetas, representados ali nas figuras de Moisés e Elias, todo o Velho Testamento, apontavam para a pessoa de Cristo. Ele entendeu finalmente que é a Cristo que nós devemos ouvir e que o próprio Pai havia dito isso para ele, talvez 35, 40 anos atrás. Ele destaca a glória da majestade de Cristo. Ele destaca a glória da majestade do conhecimento de Cristo, que a propósito é tema da sua epístola. Quando ele, nas suas ações de graça, ele roga a graça e paz no pleno conhecimento de Jesus àquelas pessoas.
E a partir disso, a propósito, é que Pedro então passará a oferecer as suas orientações éticas de como as pessoas devem viver na sua epístola. Note bem, é este conhecimento pleno de Jesus que vai habilitar o homem crente a crescer na fé e a alcançar a maturidade cristã. Então, meus irmãos, nesta reflexão bíblica sobre maturidade, eu quero estimulá-los todos a buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque nós precisamos trabalhar para crescer, para que nos desenvolvamos na fé e nas virtudes cristãs, para chegarmos a este estágio de maturidade. Porque é esta maturidade, afinal de contas, que vai fazer toda a diferença na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, em todos os tipos de interações que nós fazemos, inclusive nas nossas interações lá nas redes sociais. Vocês querem alguns exemplos práticos disso? Quando nós nos ocupamos com a santificação das nossas vidas, buscando a maturidade, nós teremos uma noção melhor de quem nós somos. Nós teremos um senso de autoidentidade, de conhecimento de nós mesmos, de reconhecimento dos nossos limites, muito mais claro. Nós não precisaremos introjetar imagens falsas de nós mesmos, tentando falsificar a realidade, mas seremos pessoas mais autênticas. Quando nós alcançamos maior maturidade, nós não precisamos da aprovação das pessoas com os likes, eu nem sei como que chama aquele coraçãozinho do Instagram, como que é, like também? Com essas coisas todas, para nós sabermos quem nós somos, ou para que nós nos sintamos amados ou queridos pelas pessoas. Porque quando alcançamos a maturidade, nós sabemos que fomos profundamente amados por Deus, a ponto de Ele enviar o Seu Filho Jesus Cristo para o nosso resgate e para uma relação viva com Ele, de modo que agora nós estamos unidos a Cristo e vamos assimilando mais e mais o Seu caráter em nossas vidas. Deus deu o Seu Filho a nós. Ele clicou like, não por causa de quem nós éramos, ou por causa de alguma coisa que fizemos, ou porque ele viu uma foto bonita nossa na rede social do céu. Ele fez isso porque ele quis nos amar com amor eterno. Quando nós alcançamos essa maturidade, nos santificamos, esse nosso conhecimento de Cristo, ao qual o apóstolo Pedro chama os cristãos, vai informar a nossa pauta. Isso em todos os nossos relacionamentos, inclusive naquilo que a gente faz na internet, os filmes que a gente assiste, as conversas que a gente mantém, as coisas que a gente vê, os sites que a gente busca. O conhecimento de Cristo vai ajudar a nos informar sobre isto e vai ajudar a informar a nossa agenda. Quando nós, como o apóstolo Pedro, declaramos o nosso amor a Cristo, então nós nos preocuparemos se as coisas que a gente faz lá nesse ambiente virtual glorificam, honram ao Senhor Jesus Cristo. Esse amor de Cristo, portanto, vai orientar as nossas interações nas redes, nas conversas que a gente mantém, nas coisas que a gente vê. Como nós ouvimos aqui, fazer todas as coisas para a glória de Deus é bonito de se dizer. É uma frase de efeito que o apóstolo Paulo contextualiza com um ensino muito prático sobre como nós comemos e bebemos para glorificar a Deus. Portanto, se você quer fazer todas as coisas para a glória de Deus, inclusive nas redes sociais, você precisa aprender a emular aquilo que Paulo vai chamar de fruto do Espírito, que vai fazer de você alguém mais maduro, sendo mais paciente, sendo mais longânimo,
sendo mais prudente, sendo mais criterioso, exercendo melhor juízo de coisas, exercendo bom discernimento. Quando nós alcançamos esta maturidade, nós não nos preocupamos em impor a nossa consciência ao próximo. Mas a gente quer ajudar as pessoas. Aquelas pessoas a quem falta entendimento, conhecimento das coisas. Com paciência, com graça. Uma das coisas mais curiosas que acontece na experiência cristã é que, às vezes, leva tanto tempo para a gente entender algumas coisas, e depois que a gente entende, aquilo fica tão claro, e é como se um aluvião de luz viesse, iluminasse, né, os nossos olhos, nosso entendimento, e agora aquilo então está cristalizado diante de nós. Nós passamos a desejar que os outros conheçam aquilo, mas na velocidade da luz. A gente quer que o outro entenda alguma coisa que muitas vezes levou muito tempo para a gente entender, de repente, em uma conversa rápida, quem sabe pelo Facebook ou por alguma outra rede social, não é, impondo para aquela pessoa aquele conhecimento que você mesmo levou anos para compreender. Mas o crente maduro não será assim. Ele entenderá os limites do outro. Ele vai conseguir enxergar o debate a partir dos olhares do outro e não dele mesmo somente. Será misericordioso, será compassivo, será justo. Aquele que é maduro sabe refrear os seus impulsos. Se tiver irado, sabe que deve esperar para responder alguma coisa, seja uma mensagem no WhatsApp, ou na rede social, no Facebook, ou qualquer outra rede dessas. Que deve medir as suas palavras, que deve ser cauteloso na abordagem para com o outro. Então vocês percebem? No final das contas, para que o uso da rede social seja mesmo para a glória de Deus, você precisa ser santo. Isso que é redimir a rede social. Isso que é santificar a rede social. Na verdade, não é a rede social que precisa de santificação. É você mesmo. É você. A Escritura chama você para isso. Chama para você para um caminho de santificação que faz de você alguém maduro. E a gente passou rapidamente pelos textos, mas você vai perceber que esses textos que nós lemos, como 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 1 a 3, eles todos vão indicar para a gente que esse é um caminho que envolve crescimento, envolve intencionalidade de nossa parte. É um processo no qual Deus age, é verdade, mas no qual nós também agimos. Se há algo que é sinergista nesse caminho da salvação, é a nossa santificação, é o nosso caminho de maturidade. Nisto Deus obra, mas nós também obramos. Precisamos que façamos algumas coisas e que deixemos de fazer outras. Portanto, essa é uma chamada para todo crente, para todo santo da Igreja de Cristo. Uma chamada para você, uma chamada para mim, né, que nós sejamos maduros na fé. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a alcançar essa maturidade, que o Espírito dele se agrade em atuar nas nossas vidas, nas nossas igrejas, dando este senso da própria santidade de Deus, que deveria produzir em nós o mesmo tipo de temor, espanto e de admiração que produziu em Isaías, quando esteve diante da glória de Deus. Deus totalmente santo. Estar diante da face de Deus, que é exposto diante de nós, nas Escrituras, na pregação da palavra, nos sacramentos, é algo que deveria produzir em nós esse santo temor, esse senso de santidade, sem o qual ninguém verá o Senhor. Que Ele te abençoe então,
Que Ele me abençoe. Vamos falar com Ele. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de pensar nessas coisas e na chamada que a Tua Palavra nos dá para o caminho da santificação e da maturidade. Que o Senhor nos ajude a crescermos em santificação e alcançarmos a maturidade, de modo que em todas as coisas o Teu nome seja honrado e glorificado entre nós. Amém.